Pois muito bem, estamos recebendo hoje, nesse dia tão especial em que nós comemoramos 7 anos do programa Teletema, uma super entrevistada, uma pessoa que a gente já entrevistou aqui há 7 anos atrás, foi a nossa segunda entrevistada do programa Teletema, Carolina Reis Dalbon, ela que é escritora, ela que é advogada inscrita na Ordem, se formou lá na Universidade Estadual do Norte do Paraná e está aqui para conversar com a gente sobre novelas, sobre a sua carreira em Direito e tudo mais, também sobre os seus livros já publicados, né? Eu lembro que a Carol estava escrevendo um livro e ela vai contar um pouco mais pra gente aí, né, Carol? Boa tarde, tudo bem, Carol? Boa tarde, Thaís. Parabéns, programa Teletema, pelos seus 7 anos de existência. E parabéns para a Thaís, é grande idealizadora do projeto, e a todos os ouvintes fiéis, aqueles que chegaram há pouco tempo, enfim, a todos os ouvintes que dão ao programa Teletema todo esse sucesso tão merecido. Muito obrigada, Carol. E obrigada a você também por voltar, né, por estar de volta por aqui, nos dando o privilégio de batermos um papo com você, da sua companhia aí nessa tarde de domingo. O programa Teletema, Carol, que virou uma rádio, Projeto Teletema, fazendo 3 anos de rádio também. Aí, no mês de junho, completamos 3 anos de Rádio Teletema. Eu que agradeço e, mais uma vez, meus parabéns para você e para todos os ouvintes. Muito obrigada. Carol, nesses 7 anos, Carol, o que você tem para nos contar a respeito da sua carreira? Você estava ainda... você era estudante quando a gente conversou pela última vez, né, no Teletema. Sim, no ano de 2013, que foi a nossa conversa, eu cursava o 3º ano de Direito na UEM, né, Universidade Estadual do Norte do Paraná, na cidade de Jacarezinho, e me formei. No início de 2016, peguei o diploma e me tornei advogada inscrita na OAB. E atualmente eu me dedico ao estudo, né, aos estudos para concursos públicos. E novelas, Carol, que é o nosso assunto principal aqui do programa Teletema. Nesses 7 anos você deve ter assistido muitas novelas, tanto as atuais quanto as novelas pela internet, né, que são disponibilizadas aí para que a gente possa assistir tanto em áudio quanto propriamente dito em vídeo. Você tem assistido muitas novelas nesse tempo em que você está se dedicando aí ao estudo para concurso público, ou está só estudando mesmo? É claro que não é possível a gente assistir tantas novelas e ter tantas horas de lazer quando a gente está se dedicando aos estudos para concursos públicos. Mas a gente sempre tem aquela novelinha do coração que a gente assiste de vez em quando também, até para conseguir dar uma espairecida, né? Com certeza. E aí, quais novelas que você está assistindo no momento? No momento, somente as antigas. Uma que eu gosto muito, que passou há muito tempo no SBT, mas agora pela internet eu estou tendo a oportunidade de rever, é a novela Salomé, protagonizada pela Edith Gonzalez e pelo Gui Ecker, e coprotagonizada pela Mônica Sanches. É uma novela muito interessante, muito bacana, que conta a história de uma dançarina de cabaré que acaba se apaixonando por um milionário e ela acaba ficando grávida. Só que esse milionário tem uma esposa doente e uma mãe totalmente sem escrúpulos, cujo maior desejo é ter um neto. Neto esse que a nora não pode dar porque acabou tendo que remover o útero. E aí, a dona Lucrécia Montesino, que é interpretada pela Maria Rúbia, vai querer comprar essa criança, esse neto, filho da dançarina Salomé. Bacana demais, Carol. E novelas nacionais? Lembra da última que tu assistiu? Nacionais eu tô acompanhando 2 também. O Profeta, que passou na Rede Globo em 2006, protagonizada pela Paola Oliveira e pelo Thiago Fragoso, tendo como antagonista o Dalton Vig e a Carol Castro. Foi uma novela de que eu gostei muito na época, embora eu não sou espírita, eu sou católica, mas eu gosto muito da história da Sônia, né? A história de Marcos e Sônia, atrapalhada pelo Clóvis Moura. Nossa, essa novela foi show mesmo, eu também. Muito. Eu não assisti toda, assim, mas assisti uma parte só dela, alguns capítulos, assim, aleatórios, né? Mas gostei bastante também. Não gostei muito, para falar a verdade, daquele sensacionalismo que foi feito em cima do Marcos, o Profeta e tal. Mas, enfim, foi uma novela boa. Em geral, foi boa.
E dessas reprises atuais, mas dessas reprises que estão passando aí na atualidade, você não está assistindo nenhuma? Não, nenhuma. Já assistiu alguma delas? Não, também. Acompanhava, assim, fina estampa aleatoriamente, mas não era aquela que assistia fiel. Assistia porque os outros assistiam, e aí se eu estivesse no ambiente, a gente acabava sabendo o que estava acontecendo. Certo. E, Carol, recentemente eu postei a sua entrevista no canal do YouTube, né, da Rádio Teletema, a nossa conversa lá de 2013. Eu não sei se você acompanhou toda a conversa novamente. Acompanhei, né? Com certeza. Maravilha. E o que mudou de lá para cá com relação à sua visão a respeito das novelas? Bastante das coisa. Novelas atuais ou das novelas que você assistiu na época e que você assistiu depois de 2013, enfim. Então, quando eu acompanhei a entrevista, eu até estava pensando que eu queria te falar isso. Eu me lembro que você perguntou na ocasião com qual personagem eu me identificava. E eu me lembro que eu citei a Anitta, de Caras e Bocas, né? Uhum. Recentemente, assistindo a Caras e Bocas, eu percebi que eu não aguento a Anitta. Ela me irrita com aquela vozinha, Anselmo, sabe, ela é uma cega boazinha demais, é uma cega santinha demais, inocentezinha demais. Gente, hoje não, me poupe, sabe, não dá, fora da realidade, não, eu acredito que a Anitta é um pouco protegida demais, ela é... Sei, sabe, não me identifico mais com a personagem, se é que alguma vez realmente me identifiquei. Eu acho que eu mais fiquei encantada por ter uma atriz cega interpretando uma personagem cega do que realmente me identificar com a personagem. Hoje em dia, se você me fizesse essa mesma pergunta, eu diria que uma personagem que eu gosto muito, eu não diria me identificar, mas eu diria que eu gosto muito, é a Valentina Vilaça, da novela A Dona, de grande sucesso na SBT, protagonizada pelo Fernando Colunga, que é o galã das novelas mexicanas. Com certeza. E a nossa linda cantora Lucero. Aliás, essa novela, o tema dela, Dona desse Amor, né, tema do José Miguel e da Valentina, tem a versão em português. Assim como o tema de Salomé, que foi regravada, a versão em português, pelo Bruno e Marrone, a dupla do Bruno e Marrone. Então as duas têm a versão em português do tema das duas novelas. Com certeza. Inclusive o da Salomé é o mesmo o Guy Ecker, né, o da Mentira, aquele que também o Bruno e Marrone regravou a música o tema da novela A Mentira. Inclusive, esse ator, o Júlio Montesino, da Salomé, o protagonista, ele interpretou o Sebastião de Café com Aroma de Mulher, né? Mas esse eu não assisti, a minha madrinha que assistiu e gostava muito. Isso, exatamente. O dublador, inclusive, era o mesmo, né? Coisa que às vezes não se repete nas novelas. Acaba não coincidindo o mesmo dublador para o mesmo ator em novelas diferentes, né? Às vezes acontece. É como o dublador do Fernando Colunga, é quase sempre o mesmo também. Carlos, e a voz Daniel. É muito mais bonita do dublador do que do ator, né? Muito mais bonito. Com certeza. Ao contrário do Guy Ecker, enfim. Ao contrário dele, que a voz do ator é muito de menino chorão e a voz do dublador é muito de menino chorão e a do ator é bem mais bonita. Com certeza. Falando em dublagem, Thaís, eu não suporto a dubladora da Thalia. A Guilene Conte é a dubladora da Thalia. A voz dela é extremamente feia, ardida, incômoda, enquanto a voz da Thalia é linda, né? Thalia é uma cantora, né, gente? Vamos combinar. Não, com certeza, com certeza. Tu sabe que a Lucero, não sei se tu já tem essa informação, tu estava falando da Lucero antes, ela fez Carinha de Anjo aqui no Brasil. Sim, com certeza, a mãe da Dulce Maria. Isso, a Tereza Rezende, a mãe da Dulce Maria, muito bacana e a nossa querida, muito querida por muita gente, né, a Gabi Spanik, que fez Paola e Paulina na Usurpadora, era ninguém mais, ninguém menos do que Ivana Dorantes, a antagonista de A Dona, né, a prima rival da Lucero. Com certeza, muito bacana, né? É legal e a dubladora era a mesma também. Quanto ainda, né, nesse universo de personagens com deficiência visual, que é o meu caso, eu sou totalmente cega, a Esmeralda também, ela deixa muito a desejar, mas no sentido contrário ao da Anitta. A Esmeralda, ela é muito super cega, que foi como eu já disse na entrevista anterior, né? Anda sozinha
cascata, um monte de pedras e aquela natureza bravia, ela sem uma bengala, só o pezinho dela ali orientando. É um pouco fora da realidade, né? Então, acho que é isso. Mas um personagem que eu não citei, que eu gostaria de citar, é o Jatobá. Eu não citei na entrevista anterior, é o Jatobá. Eu achei o Jatobá, dos 3 personagens cegos aqui que a gente está citando, interpretado pelo Marcos Frota, eu achei ele um pouco mais realista. É mais bem construído, eu diria assim. Eu também, eu concordo. E eu gostei... digamos bastante, da personagem da Bruna Marquezine, né, da Florzinha da América. Florzinha, verdade, muito linda também. E até a própria Duda, né, a Duda Emerick, que fez a Duda, que fez ela mesma, né, na novela América também, para auxiliar a Bruna Marquezine. Uhum. E tinha o Gabriel do Irajá, que também fez ele mesmo, que era nossa, aquele menininho foi muito lindo. E os dois, tanto o Gabriel quanto a Duda, também não enxergavam, né? Sim, inclusive o Gabriel e a Duda eu conheço pessoalmente. Que bacana, o Gabriel é muito legal. O Gabriel é ótimo, ele já veio pra cá, pra uma cidade vizinha aqui, eu conheci ele, muito bacana. Que bacana. Carol, e quanto à sessão Vale a Pena Ver de Novo? Eu te pergunto isso porque no ano passado eu vi uma reportagem da autora Glória Pérez falando sobre as novelas do Vale a Pena Ver de Novo serem mutiladas, porque elas são extremamente picotadas, né? De 200 e poucos capítulos, eles fazem 110 ou 90 capítulos. O que você acha da sessão Vale a Pena Ver de Novo, quanto a horário, quanto a esses cortes, enfim, no geral mesmo? Então, quanto ao horário, eu acredito que é um horário que limita muito as novelas que podem passar nesse horário. Então, assim, tem muitas novelas boas que não poderiam passar nesse horário, como, por exemplo, e não podem e não passam, como, por exemplo, a novela Porto dos Milagres, que ela não foi aprovada para passar no Vale a Pena Ver de Novo, né? Então, é um horário que limita muito, é só a novela das 6 e das 7, das 6 e das 7, reparem, são muito poucas novelas das 8 que passam, né, no Vale a Pena Ver de Novo. Quanto ao número reduzido de capítulos, eu não acho que seja ruim. Eu discordo da Glória Pérez, porque a essência da novela é mantida. Corta-se o supérfluo, na minha opinião. Embora, no caso do Cravo e a Rosa, bem que eu gostaria de assistir a versão completa, com os 221 capítulos, né? Porque, sinceramente, eu adoro Cravo e a Rosa, então quanto mais capítulos, melhor. E eu, Senhora do Destino, também gostaria de assistir ela completa e não encontro. É que tem toda aquela questão de classificação etária, né? Aquela coisa toda, classificação indicativa. O Profeta, eu assisti as 2 versões, que tem no YouTube, tem a versão cortada do Vale a Pena, e no Cegos Brasil é a versão original. E é muita coisa assim, coisinhas assim que são cortadas. As surras que a Sônia levava, elas são as cenas são mais cortadas, assim, entende? Não tem aquela gritaria da Paola Oliveira, é mais cortada. Mas não perde a essência, gente, não perde. Em 2013, Carol, você tinha escrito e publicado 2 livros e estava escrevendo um terceiro que eu acho que tinha a ver com escravos, né? O que os seus livros, em geral, né, os 3 livros ou mais que você já tem, o que os livros têm a ver com as novelas? O meu primeiro livro, Eterna Paixão, ele surgiu inspirado numa novela, né? Não é que ele foi inspirado, mas na época passava aquela Viva as Crianças, Carrossel 2, que foi um remake do Carrossel. E Sim. Eu gostava muito da professora Lupita, então eu brincando de boneca com uma amiga, que foi assim que surgiu Eterna Paixão, eu decidi inventar uma história de escola que lembrasse a da novela, e inventei uma professora Lupita. É claro que o meu livro é um romance, então ele não seguiu essa temática infantil, ele foi por um caminho totalmente diferente, e uma parte desse livro ele se passa em Marrocos, inspirado na novela O Clone, da Glória Pérez, né, protagonizada pela Giovanna Antonelli e pelo Murilo Benício. Que bacana. Eu, quando era criança, assistia muitas novelas, né? E aí eu comecei primeiro eu brincava encenando as novelas, fazendo as cenas das novelas com as bonecas, e depois eu comecei a inventar as minhas próprias histórias, né? O que deu origem aos meus livros. Certo. E em que ano você escreveu o Eterna Paixão? Eterna Paixão, o meu primeiro livro, ele nasceu em 2003 de uma brincadeira de bonecas, né, junto com uma amiga, e foi publicado em 2010, com várias modificações e aperfeiçoamentos. Certo. E o segundo livro foi? Os Olhos do Coração,
publicado em 2012, e com uma temática já totalmente diferente dessa questão das novelas, né? Ele foi baseado no meu primeiro amor de adolescência. Então, foi baseado em momentos da minha vida mesmo. Olha aí, segredos sendo revelados aqui no Teletema. Segredos da escritora Carolina Reis Dalbon. E o seu livro de 2014, Carol, esse a gente não comentou ainda na outra entrevista, porque tinham apenas esses dois, né? Sim, Grilhões da Escravidão, na época, né, em 2013, eu estava escrevendo ainda. Ele foi publicado em 2014 e é o meu preferido, assim, de longe, o meu preferido, porque ele trata de uma temática muito interessante. Eu sempre fui uma aluna que gostei muito de português e de história. E eu sempre assim, me chamou muita atenção a questão da escravidão no Brasil. Tanto pelas novelas, quanto pelo que eu estudava na escola, isso me chamou a atenção, me impressionou muito, de uma forma negativa, mas ao mesmo tempo eu tinha muita curiosidade de estudar e de conhecer esse tema. E Grilhões da Escravidão é exatamente sobre essa temática, né? A escravidão no Brasil, a escravidão dos negros no Brasil, no Império do Café, nos idos de 1850 até 88, com a promulgação da Lei Áurea. E é um romance protagonizado por uma sinhazinha que se envolve amorosamente com um escravo negro, né? Que fique bem claro, porque uma crítica ferrenha que eu sempre tenho feito às novelas em geral é que desde Sim a Moça a Escravizaura, todas elas são protagonizadas por brancos. Os escravos, eles nunca ocupam uma posição de destaque. E mesmo a Isaura, que é escrava, é uma escrava branca. Então, você não vê um escravo negro ocupando o papel principal da novela. E isso é uma coisa que sempre me incomodou. Com exceção da Chica da Silva, mas a Chica da Silva para mim não conta porque é baseado na história de vida de uma pessoa real, né? Então, não foi uma criação literária em honra aos negros. Eu ia mesmo perguntar para você o que você achou da Chica da Silva, né? Que foi brilhantemente interpretada pela Thaís Araújo e foi a primeira personagem dela, né? Eu não consegui assistir Chica da Silva, porque eu odeio tanto Chica da Silva quanto o Contratador. Eu não suporto nenhum dos dois. O único personagem ali que eu gostava era o Quiloa, interpretado pelo Maurício Gonçalves, né? Maurício Gonçalves que fez Jesus no Alto da Compadecida. Linda a voz dele, por sinal, né? Exatamente. E era dele que eu gostava, né? Até eu queria saber o final dele. Eu nunca descobri o que aconteceu com Quiloa em Chica da Silva. Por favor, alguém que saiba, nos dê um help. Eu não consegui acompanhar, porque eu não suportava nem a Chica, que era extremamente arrogante, extremamente insuportável, e o Contratador, que não passava de uma hipócrita. Realmente, eu gostei da novela em si, mas os dois eram chatos mesmo. Não, insuportáveis. E agora, Carol, após 7 anos, né, da nossa última conversa aqui no programa Teletema, você deve ter novos atores, atrizes, personagens favoritos, né? Qual é o seu personagem favorito, tanto masculino quanto feminino? Minha personagem favorita, sem dúvida, é a Valentina Vilaça, interpretada pela Lucero. Ela é maravilhosa, né? Na novela A Dona, em espanhol, Soy tu dueña. É muito boa, é uma personagem que sofre, que chora, mas é guerreira, é vencedora, não mostra suas fraquezas. Enfim, eu gosto muito dela e até me identifiquei um pouco com ela numa certa etapa da minha vida, me identifiquei um pouco com a Valentina. Nunca fui chamada de a Víbora mesmo, porque eu não sou a Víbora, mas eu gostei muito, muito da Valentina Vilaça. Ela dobrava até o grande vilão da novela, Rodrigo Gavilã. Ela é fantástica, maravilhosa, maravilhinda, Valentina Vilaça. Bacana. E personagem masculino? Vamos ficar só com a Valentina, né? Tá bom. E quanto às dublagens, Carol, o que você acha? Eu pergunto isso porque geralmente o meu pai fala, quando eu tô assistindo uma novela mexicana ou até mesmo turca, que o ator, né, o dublador, no caso, acabou de falar e o ator ainda lá tá mexendo a boca. Então, o que você acha das dublagens em geral, assim, de todas as novelas, tanto as mexicanas quanto as venezuelanas e as turcas? Não sei se você tem assistido também na Band. Até hoje eu só assisti as mexicanas, né? Quanto às dublagens, olha, elas não são naturais, tão naturais quanto os atores falando. Eu já tive a oportunidade de assistir trechos das novelas em espanhol e são muito melhores do que as dublagens.
Muito melhores, assim, não tem nem comparação. Mas eu me apaixonei por uma dubladora, eu não sei o nome dela, mas ela foi a dubladora da Ana Cristina, que foi da novela que eu falei, Entre el Amor y el Odio, No Limite da Paixão em português. Ela foi a dubladora da Karina, amiga da Salomé, que eu tô assistindo agora. Ela foi a dubladora da Valentina Vilaça. Eu amo essa dubladora, não tenho ideia do nome dela, mas eu, quando era criança, sonhava em conhecer. Não a Suzana Gonzalez, que é a atriz que interpretou a Ana Cristina, mas a dubladora dela. Bacana. E mais alguma novela, Carol, que tu curtiu bastante, assim, nesses 7 anos, que tu gostaria de falar pra gente aqui no Teletema? Uma novela que me marcou muito, que eu tive o privilégio de assistir agora, bem há pouco tempo, foi a novela Era Uma Vez, né, que passou pela primeira vez em 1998 e marcou a minha infância. Eu tinha 5 aninhos e eu adorava apaixonadamente essa novela e gostei muito de revê-la. Foi protagonizada pela Drica Moraes, que era a Madalena, pelo Álvaro, eu não me lembro quem era o ator que fazia o Álvaro, e por 4 crianças lindas. Era a história de um pai viúvo com seus 4 filhos. E a governanta, né, da família do avô materno das crianças, que era a Madalena Drica Moraes. Gente, foi uma novela muito, muito fofa, muito gostosa. E, como foi bom rever. Como foi bom ver a Glorinha, o Zé Maria, o Fafá, enfim, a Marizé, todas essas crianças que marcaram tanto a minha infância. E também, eu gostaria de citar aqui rapidamente, Cúmplices de um Resgate, versão Brasil. Na entrevista passada, né, há 7 anos atrás, eu falei que eu gostava muito dessa novela na versão mexicana. E gostei ainda mais da versão brasileira, né, protagonizada pela Larissa Manoela. Eu prefiro a Isabela, das Gêmeas, tá? Só pra ficar bem claro. Manu é muito boazinha. Para, Manuela. A Regina vai te fazer de tonta a novela inteira se você não reagir, bebê. Sem dúvida, eu prefiro a Isabela. Muito mais meu gênero. Embora a Manuela, ela tem todo aquele encanto, aquela doçura. Mas, assim, a única crítica que eu faria é que essa novela ficou muito longa. O SBT tem mania de fazer novelas de criança muito longa e sabe? É igual as Aventuras de Poliana agora. Sim, e acaba perdendo a graça, fica exagerada, né? Eu acho que é desnecessário isso. Então, mas eu gostei muito da versão adaptada pro Brasil. Embora eu não me conformasse inicialmente que a mãe se chamasse Rebeca. Eu acho que ela tinha que chamar Rosana, porque na versão mexicana o nome dela era Rosa. Então tinha que ser Rosana, não Rebeca. Eles mudam bastante nomes. Eu preferia Rosana, porque Rebeca e Regina ficou muito eu achei. Podia ser Rosana. Talvez também porque eu tenho uma prima Rosana que eu adoro, então pode ser isso. Legal. Eu entrevistei outro dia aqui o Giovanni Venturini, que fez o Nico. Muito bacana, né? Muito legal. Muito bacana ele também. O Nico é uma criação brasileira, porque na novela mexicana não tinha o Nico. Exatamente. Na versão mexicana. Ele contou, inclusive, que eles fizeram um personagem especificamente para ele, porque ele tinha feito uma participação em Chiquititas, como o advogado Dr. Golias Pequenotti, e aí eles fizeram para ele esse personagem. Olha que especial. Giovanni mesmo. Olha que especial. Bacana demais. Ele conquistou a Elisa Bravanel. Que bom, né? Isso aí. Bom, Carol, nós já vamos nos encaminhando aqui para o final dessa entrevista, desse super bate-papo aí. Mais uma vez, quero te agradecer pela tua presença aqui no programa Teletema, na Rádio Teletema e as demais web rádios parceiras. Carol, você tem algum pedido musical? Gostaria de ouvir algum tema de novela que te marcou? Sim, eu gostaria muito, muito, muito de ouvir Entre el Amor y el Odio, tema de No Limite da Paixão, Se Não Tivesse Sido, ou a versão em português, Se Não Tivesse Sido, tema da novela Salomé, e Dona Desse Amor, tema de Valentina Vilaça e José Miguel Montesinos, protagonizada pela nossa linda Lucero, da novela A Dona. Bacana demais. A gente vai rodar essas 3 canções aí pra você, e se der tempo a gente roda mais alguma cena aqui das novelas que você falou. Carol, sua mensagem final, suas considerações finais aí, pra gente encerrar esse bate-papo maravilhoso. Mais uma vez, os parabéns ao nosso programa Teletema, Rádio Teletema, a você, Thaís, nossa idealizadora do projeto, e o nosso operador de áudio, só nos bastidores, quietinho, mas ouvindo tudo, o Roberto. É isso aí. Muito obrigada aí ao Roberto também. Obrigada, Carol. E até uma próxima. Até a próxima.
Muito bem, esse foi o nosso bate-papo, então, com Carolina Reis Dalbon, ela que é escritora, advogada e também noveleira. Essa foi a nossa entrevista do dia aqui no programa Teletema Cast.